Alô, meus amigos! Mais uma vez um encontro de Tubino Entrevista com esse público maravilhoso. Amigos que estão aí, que convidam seus parentes, seus companheiros, para que estejam junto conosco, fazendo crescer o nosso programa. Nós estamos tratando sobre o Natal, a época é propícia e a gente está trabalhando com isso. Vocês lembram que no programa anterior falamos sobre a origem do Natal e do presépio? E a discussão, inclusive, de quando realmente Jesus teria nascido. Sabe-se que não é naquela data, e as pessoas que trabalhavam com isso acabaram unindo conceitos pagão para descobrir o que era esse nascimento da luz. Para os cristãos, o menino Jesus. Para os outros povos, a chegada da luz, porque estamos lá no outro hemisfério. Diz que está fazendo um frio danado por lá. Bueno, vamos então. Quem vai conversar conosco a respeito desta matéria e nos esclarecendo sobre cada ponto dessas dúvidas é o professor Paulo Rexuti e o Henrique Caldeira. E os amigos do canal Nerdologia estarão falando conosco, mostrando para nós a questão do Papai Noel, tão controversa, né? Tantas lendas, tantos mitos em volta dessa figura que a gente não conhecia, não faz parte do rito cristão. No entanto, é um destaque hoje em todo mundo. Todo mundo falando do Papai Noel, bom velhinho, simpático, sorridente, que vai chegando na casa de noite, lá pela chaminé, para depositar os seus presentes. Tudo isso nós vamos conhecer na íntegra com o pessoal da Nerdologia. Um abraço, nosso muito obrigado àqueles que estão colaborando conosco. E agora eu pergunto o seguinte: você sabe por que a árvore de Natal está dentro de casa sempre acesa? Não? Então vamos saber disso daqui a pouquinho. Nos acompanhe até o final, você vai ter uma bela surpresa. Bom, a árvore de Natal, ela aparece no mundo muito antes de existir o Natal. O Natal é o Júlio IV, Júlio alguma coisa, que no século IV institui o dia 25 de dezembro como dia de Natal, etc, etc. Ele não institui nem presépio e nem árvore de Natal. Isso acaba aparecendo e vem de um costume pagão, né, de você celebrar a vida, o renascimento com o inverno e você ter ramos verdes em casa, etc. Isso é apropriado pelos cristãos. Lá para 1510 aparece uma das primeiras árvores de Natal, mais ou menos como a gente tem ideia, inserida dentro do cristianismo. Lá na Lituânia, longe pra caramba. Depois vai ter o Lutero, né, dentro do protestantismo, que vai ter visto um pinheiro numa noite de Natal e vai querer levar isso para dentro de casa. Né, ele viu numa noite limpa um pinheiro e o fundo azul do céu com as estrelas, então aquelas estrelas piscando no meio do pinheiro, e aí ele pensou nas velas e tal. Bom, começa então esse costume interiorizado assim dentro da cultura germânica. E é essa cultura germânica que vai espalhar isso pelo mundo, né? E principalmente, eu estava falando lá no começo do vídeo sobre o Dom Fernando. O Dom Fernando, ele leva isso para Portugal. Lembrando, ele era no Saxe-Coburgo-Gotha. Ele tinha uma irmã, a Vitória, que era casada com o Duque de Nemours. O Duque de Nemours era
filho do rei da França, o Luís Felipe. O duque de Nemours e a Vitória vão ser pais do conde D. E ela, como uma Saxe-Coburgo, assim como o irmão Fernando, né, de Portugal, eles levam esse costume, o Dom Fernando para Portugal, ela para Paris. E um outro primo dos dois, o príncipe Albert, também germânico, que se casa com a rainha Vitória, leva isso para a Inglaterra. Então, antes de começar a falar propriamente de árvores de Natal, a gente tem que falar da importância de plantas perennifólias, ou seja, né, plantas que mantêm as suas folhas ao longo de todo o ano, inclusive no inverno, em diversas culturas, né? Principalmente no norte da Europa, a gente tem registro de que essas plantas já eram muito importantes em ritos ou festivais, né? Por exemplo, nos países nórdicos. Mas não só, no território do Império Romano mesmo, e até na cidade de Roma, alguns festivais como a Saturnália e as Calendas aconteciam ali com presença marcante de plantas perennifólias, né? Essas plantas, por sobreviverem aparentemente no inverno, né? As outras plantas perdem as folhas, elas parecem que morrem no inverno, né? Na verdade não morrem, né? Mas a aparência é de que elas morreram, enquanto que as perennifólias ficam verdinhas, né? Parecendo que sobrevivem ao inverno, né? Então essas plantas, principalmente como um símbolo de vida, como um símbolo de resistência, né? De sobrevivência ao inverno, que era uma missão bastante difícil na antiguidade, já eram bastante valorizadas assim, e utilizadas em festivais. E além disso, a gente tem conhecimento também que algumas culturas valorizavam bastante as árvores, né? Sobretudo carvalhos, pinheiros, entre os druidas, por exemplo, na região onde hoje é a França, e entre os nórdicos também. Inclusive, existe uma história que eventualmente seria ligada à origem da árvore de Natal, mas muito tempo depois, que é a história de São Bonifácio e a árvore de Thor. Essa é uma história que já aparece no século VIII d.C. e que conta que São Bonifácio, que era um monge beneditino inglês, teria ido em missão, né, para evangelizar os povos ali das regiões germânicas, e chegando lá ele teria descoberto esse costume entre o povo local de entregar sacrifícios aos pés ali de carvalhos, né, dedicados aos deuses como Thor e Odin. E diante disso, São Bonifácio teria assim desafiado os deuses nórdicos, cortando um carvalho, né? Então ele, diante da população mesmo, teria pego um machado, batido aquele machado num carvalho assim gigantesco, e na primeira machadada o carvalho meio que milagrosamente teria ido ao chão. E aí Bonifácio teria tomado aquilo como uma superioridade do seu deus contra os outros deuses, e a população local também, segundo a lenda, teria se convertido, né, vendo essa manifestação milagrosa. Mas originalmente essa história não tem nada a ver com o Natal, e nem essas árvores perennifólias também tem nada a ver com o Natal, né, com o nascimento de Cristo. Então, por mais que a gente já tenha esses registros, né, de utilização de árvores em certas cerimônias tradicionais, religiosas, a gente não tem ainda ligações com o Natal. Então, para ir para os registros mais antigos sobre árvores no Natal, a gente não precisa sair muito de onde a gente está, que são as regiões germânicas, porque é lá também que a gente vai encontrar assim, dois elementos, uma lenda e uma tradição, que estão ligadas também geralmente à origem da árvore de Natal. Então, o primeiro desses elementos é uma prática que se desenvolveu ali ainda no período medieval na Europa, principalmente nas regiões ali germânicas, que eram as chamadas peças de mistério. As peças de mistério eram peças teatrais que aconteciam nas igrejas, do lado de fora das igrejas geralmente, encenando histórias bíblicas ou da tradição cristã de uma forma geral, né? Ilustrando, por assim dizer, os mistérios da fé. Então, por isso, peças de mistério, né? E é bom a gente lembrar que nesse período a maioria da população, inclusive nobres, eram analfabetos, né? Então, essa era uma estratégia de difundir essas histórias, esse sentimento cristão pela população. E geralmente essas peças de mistério aconteciam ali no inverno, no hemisfério norte, né? Que é quando se comemora também o Natal, e um elemento muito importante dentro dessas peças de mistério era a árvore do paraíso. Então, geralmente se colocava ali uma árvore no centro do palco, representando a árvore do paraíso, e tinha as encenações ali do Jardim do Éden, da história de Adão e Eva e tal, né? E até hoje as árvores de Natal são chamadas de Paradiesbaum, que é a árvore do paraíso em alemão, em algumas regiões ali
da Alemanha, né? Por exemplo, a Bavária, o que pode indicar realmente uma conexão entre essa origem do costume da árvore de Natal com essas peças de mistério. Outro elemento, que é uma lenda germânica que pode estar associada também à origem da árvore de Natal, ou pelo menos à difusão do costume da árvore de Natal, é uma lenda sobre Lutero, né? O reformador protestante. Segundo essa lenda, Lutero, no dia de Natal, estaria circulando ali pelas florestas ali na Alemanha e teria visto uma árvore, um abeto mais especificamente, que é a árvore que se utiliza mais para árvore de Natal hoje, né, nos países do hemisfério norte. É uma árvore da família dos pinheiros, perenifolia, e teria ficado impressionado com essa árvore, né, que estaria no meio ali de várias árvores mortas, num cenário ali muito hostil, inóspito, e ela estaria ali elevada, né, forte, apontando para o céu, e o céu todo estrelado, né? Então Lutero teria visto naquilo uma espécie de símbolo da vida no meio da morte, da sobrevivência improvável no meio da morte, que remeteria ele à ressurreição de Cristo, e as estrelas remeteriam ali à estrela de Natal. Então Lutero teria levado uma árvore da floresta, uma conífera perennifolia, um abeto, para dentro de casa e decorado ela com velas representando as estrelas, né? Então essa história de fato seria contada muitas vezes como uma origem da árvore de Natal, e realmente, coincidência ou não, as partes onde se adota primeiro esse costume da árvore de Natal nas regiões germânicas são as partes protestantes, enquanto que as partes católicas mantêm principalmente o presépio como a decoração ali, como símbolo doméstico de Natal, né? Geralmente era uma coisa ou outra. Então os protestantes geralmente tinham a árvore de Natal e os católicos tinham o presépio. Mas, de qualquer forma, né, seja qual for o impacto e causal mesmo, a relação necessária entre essas histórias e o costume atual da árvore de Natal, o fato é que os registros mais antigos que a gente tem de árvores de Natal, inequivocamente, né, pessoas falando sobre árvores de Natal em suas casas, de fato vão aparecer no que hoje é a Alemanha, né, na época o Sacro Império Germânico, que é basicamente a Alemanha, uns pedaços ali também da França, da Suíça e tal, mas aquela região ali no século XVI. Então a gente sabe que na Alsácia, por exemplo, em 1561, já havia registros sobre pessoas fazendo árvores de Natal, em Bremen, em 1570, na Basileia, em 1597. Agora, por mais que esse costume já apareça, né, em documentação ali histórica a partir do século XVI, nesse contexto, vai ser no século XIX que de fato a gente vai ter uma explosão, né, uma aderência quase que universal a essa prática em países cristãos, né, principalmente, e depois inclusive em países não cristãos. E aí é tudo muito perto. Dom Fernando aparece um desenho que ele fez em 1844, aonde ele mostra como que era a árvore de Natal junto com a família, né, a comemoração do Natal, ele vestido de Papai Noel, a árvore montada e tal. Isso em 44. Em 46 aparece num jornal, numa revista londrina, uma ilustração mostrando a família real inglesa em volta de uma árvore de Natal. Então, por volta dessa época, a gente tem isso muito exposto. No Brasil, em 1859, tem uma carta da princesa Leopoldina para o pai, que estava viajando, para o Dom Pedro II, que estava junto com a imperatriz viajando para as províncias do norte, e ela e a princesa Isabel ficaram no palácio, no Rio de Janeiro, sendo tuteladas pela Condessa de Barral. E ela conta para o pai a respeito da árvore de Natal, que a preceptora tinha pendurado palmatórias para elas. Muito educativo, aliás, essa ideia de decorar uma árvore de Natal com palmatórias. Então você vê que já era um costume que vem aqui no Brasil também, meio, né, nesse lance europeu. Entretanto, se a gente pensar mais ainda longe, dá para pensar, será que a Leopoldina, né, sendo germânica, ela também não chegou a trazer a árvore de Natal para dentro do palácio? É um questionamento assim que falta, obviamente, dados, a gente não tem provas, não tem nada, mas que dá para fazer funcionar a cabeça. Então você vê, esses Saxe-Coburgos acabaram espalhando e publicizando essa árvore de Natal, que vai ganhar todos os cantos, e não só a nobreza, mas assim, os mercenários germânicos que vão
para a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que vem para cá, a imigração alemã também vai trazendo esse costume da árvore de Natal. Para boa parte dos cristãos, o final do ano envolve uma das datas mais importantes de sua religião, o Natal, quando eles celebram o nascimento de Jesus Cristo. Na maioria dos países, o Natal também é um feriado, aproveitado por toda a população. É o caso de todos os países americanos e do Brasil, em que outras tradições também estão ligadas ao feriado religioso, como uma ceia na noite do dia 24 de dezembro e a oferta de presentes. No caso das crianças que se comportaram durante o ano, elas ganham seus presentes de um velhinho barbudo chamado Papai Noel, que também é conhecido por ficar sentado em shoppings. Sabemos que Papai Noel é o Homer Simpson vestido de vermelho, dando os presentes que comprou para os filhos. Mas qual a origem dessa tradição? A atual figura do Papai Noel tem um autor específico, o cartunista Thomas Nast, na figura de 1860 nos Estados Unidos. Ao contrário do que muita gente acredita, o Papai Noel não é uma criação de uma certa marca de refrigerantes que também usa a cor vermelha, e os ursos polares também não são invenção dessa marca. Thomas Nast consolidou e elaborou algumas imagens e descrições que já existiam, já que a tradição que baseia o personagem é bem anterior. O Papai Noel moderno é resultado principalmente da mistura de dois personagens e traduções. A primeira delas é a de São Nicolau, um cristão grego que viveu no Império Romano entre 270 e 343. Ele nasceu na Lícia, território que hoje faz parte da Turquia, e peregrinou ainda jovem até Jerusalém. Tornou-se bispo de Mira e foi um dos participantes do Concílio de Niceia, em 325, convocado pelo imperador Constantino para organizar e debater o cristianismo. Devido aos diversos milagres atribuídos a ele, São Nicolau foi canonizado e é um santo tanto na Igreja Católica quanto na Ortodoxa. É o santo padroeiro da Rússia, da Grécia e da Noruega, das cidades de Moscou e de Amsterdã, e louvado como protetor dos marinheiros. Vários de seus milagres ou relatos de eventos estavam ligados à ideia de caridade, da oferta de presentes ou doações. Por exemplo, ele teria dado um saco de moedas de ouro para uma família muito pobre que não tinha dinheiro para pagar o dote do casamento das filhas, evitando que elas fossem abandonadas. Por isso, o seu dia, 6 de dezembro, tornou-se progressivamente um dia atribuído com oferta de presentes. Essa tradição era especialmente forte em cidades costeiras, já que os marinheiros celebravam o dia de seu santo protetor. Um exemplo é a região dos Países Baixos, onde a atividade marítima sempre foi parte importante da economia e da vida cotidiana. Lá, São Nicolau transformou-se na figura de Sinterklaas, celebrado ainda hoje, vestido não como o Papai Noel comum, mas ainda usando as vestes de bispo. Isso também acontece em outros lugares, com o Papai Noel usando vestes religiosas. Nos Países Baixos e na Bélgica, ainda hoje o dia de São Nicolau compete com o Natal, e o Sinterklaas foi adaptado como o pai lendário do Papai Noel, um Vovô Noel. A outra tradição que influencia o Papai Noel é britânica, a do Father Christmas, que é a personificação dos bons sentimentos natalinos em contraste aos sentimentos ruins, como a tristeza, a melancolia e a falta de festa. Ele usava roupas com peles, vermelhas ou verdes, e sua origem está no fim da Idade Média. O espírito do Natal não tinha relações com presentes ou com crianças, mas com a festividade. Um homem espirituoso, bem-humorado, muitas vezes gorducho, simbolizando a bebida, a comilança e a música. Com os conflitos religiosos da Inglaterra do século XVII, os puritanos buscavam eliminar tudo que consideravam papista, ou seja, tradições e heranças culturais do catolicismo. Isso incluía as festividades de Natal, que chegaram a ser proibidas em 1647. O mito do Father Christmas ganhou mais força entre as pessoas, pois representava as festas sem uma ligação direta com o catolicismo. Como curiosidade, atualmente em Portugal, o Papai Noel é chamado de Pai Natal. O protestantismo terá um papel importante na popularização do Papai Noel, de forma acidental. As festividades de dias de santos católicos eram desencorajadas por questões teológicas. Então, a oferta de presentes, especialmente para crianças, que ocorria no dia 6 de dezembro, o dia de São Nicolau, migrou para algumas semanas depois, sendo associada ao Natal. Mesmo hoje, algumas denominações protestantes são contra o Papai Noel ou outras festividades associadas ao dia 25 de dezembro. Será nos Estados Unidos em que essas várias tradições e heranças folclóricas vão começar a se misturar, devido à presença de comunidades de imigrantes de diversas regiões, especialmente no nordeste do país e Nova York, que foi fundada como Nova Amsterdã. Na primeira metade do século XIX, que surge Santa Claus,
mistura de Saint Nicholas com Sinterklaas, e seu universo será elaborado em poemas, livros e ilustrações. Talvez o mais importante seja o poema The Night Before Christmas, que vai estabelecer o trenó do Papai Noel puxado por renas voadoras que serão nomeadas. Alguns estudiosos dizem que esse trenó voador é inspirado no folclore escandinavo, em uma procissão de Odin pelos céus. E a casa do Papai Noel seria no Polo Norte, um termo bem abrangente. Então cada um vai dizer que ele mora em seu continente, seja no Ártico do Canadá, seja na Lapônia, extremo norte da Finlândia. A popularidade do personagem vai crescer e ele se tornará cada vez mais comum, tornando-se uma tradição natalina nos Estados Unidos e no Canadá na segunda metade do século XIX. Essa tradição vai chegar no Reino Unido, na época centro de um dos maiores impérios do mundo. Autores importantes da língua inglesa, como Frank Baum, o criador do Mágico de Oz, vão escrever livros infantis com histórias de Papai Noel. A influência britânica dos Estados Unidos vai progressivamente transformar o Papai Noel conhecido no mundo inteiro, seja adaptando antigos costumes, seja introduzindo um novo personagem. Será também no fim do século XIX que o Papai Noel será associado a propagandas e compras, tanto em imagens quanto com a presença de pessoas vestidas como Papai Noel em lojas na época do Natal, o que gera críticas sobre o caráter comercial do personagem. Desde sua criação, o Papai Noel também está associado com os ideais de generosidade e de caridade, sendo usado como um símbolo positivo em períodos difíceis. Várias tradições ligadas ao Papai Noel são mais recentes que imaginamos, ou são atualizadas. No início, Papai Noel tinha uma oficina, onde fazia os presentes das crianças de forma artesanal. A ideia de uma fábrica, com duendes produzindo em larga escala e com uma linha de montagem, surge na década de 1930, após a expansão da industrialização. Pois é, minha gente, é bom a gente conhecer cada detalhe, né? Para poder conversar com os amigos, com as pessoas, informando por que isso é assim, por que o Papai Noel surgiu, como é que ele está aí para falar, né? Trazer presentes. Aliás, por falar em presente, eu tenho que me preparar para auxiliar o Papai Noel. É verdade, porque vejam bem, em casa, eu, a esposa, 5 filhos, com os seus cônjuges, nos deram 11 netos, e mais um que está chegando também aí, e 2 bisnetos. Então imaginem que trabalho para o Papai Noel, né? Nós temos que ajudá-lo. Por isso eu peço para vocês só um instantinho, eu já volto. A minha equipe de produção avisou que está nevando na terra do Papai Noel, lá no outro hemisfério. E como eu vou ajudá-lo, me permitam, vou pegar uma carona no trenó, né, puxado pelas renas do Papai Noel, e vou distribuir esses presentes. Você foi bonzinho esse ano? Né? Então, com certeza, vou estar aí também na sua chaminé. Tá bem? Um abraço muito especial e lembrando do aniversariante, ou melhor, daquele que está chegando no mundo pelo conceito cristão, o menino Jesus. E eu peço encarecidamente que ele nasça todo dia, toda hora, no coração do Senhor, no coração da Senhora. Feliz Natal! Feliz Ano Novo!